E aí, pessoal? Vim fazer um tipo de vídeo diferente dos que eu costumo fazer, que é de ranking ou de melhores leituras, enfim, de 2023. Eu todo ano prometo que vou fazer esse tipo de vídeo, acaba que eu nunca faço, nunca fiz, e esse ano eu resolvi fazer. Só que eu vou explicar logo assim que eu não estou indicando os 10 melhores livros lidos em 2023. Eu estou indicando as melhores leituras, o que implica que eu estou levando em conta aspectos subjetivos na escolha desses livros, o que quer dizer que tem muito mais a ver com a forma como eles me atravessaram e a forma como eles permanecem em mim, né, mesmo depois de tempo de leitura, do que propriamente o livro em si. A gente vai comentando cada um deles, mas só para deixar claro que existe essa diferença. Eu resolvi fazer uma menção honrosa de um livro que não entrou nos 10, mas que eu preciso citar porque a minha relação de amor e ódio por ele é assim inexplicável, que é o Blonde. Eu acho que quem me acompanhou viu que eu passei o ano reclamando dele porque foi uma leitura interminável para mim. Eu acho que eu comecei em 2021 e cheguei em 2023, talvez tenha sido isso, eu não tenho certeza, ou foi 2022 e 2023, acho que é isso. Eu comecei em 2022, terminei em 2023. E foi interminável, só que eu consigo admitir o quão bom ele é, assim. Ele é um livro inovador, ele é um livro original, ele de fato pega os aspectos da vida da Marilyn Monroe e adapta de uma forma romanceada para ser mais palatável, para não seguir aquele fluxo de biografias. E nesse sentido eu achei muito diferente, muito autêntico. Então, eu reconheço que é um grande livro. Eu é que tive dificuldade de gostar de lê-lo, porque foi muito penoso para mim. Mas eu acho que tem mais a ver com o momento de vida do que outra coisa. Então fica a menção honrosa a Blonde, da Joyce Carol Watts. Joyce Carol Watts. Esse aqui são 2 volumes, tá? Mas tem uma edição que são os 2 juntos. O livro é um livro só, mas aqui publicaram como 2 volumes. E aí vamos aos as 10 melhores leituras de 2023. Vou começar do 10º pro primeiro. Em 10º lugar eu coloquei Helena, do Machado de Assis. Gente, eu adoro Machado de Assis, adoro romance. E aí aqui tem tudo o que eu gosto, assim, uma história muito redondinha, muito fechadinha. A edição é linda, então, tipo, tudo favoreceu para que eu gostasse. Li com os meninos, né, com o Vitor e com a Raquel. Apareceram outros aqui na lista que foram com eles também. Então foi um livro que eu gostei muito de ter lido e entrou aí como 10º lugar. Em 9º lugar, eu coloquei Lacan ainda, Testemunho de uma Análise, da Beth Milan, que é um livro onde a Beth vai contar pra gente o momento em que ela fez análise com Lacan, né, que ela foi pra França para fazer análise com ele, e aí a gente fica sabendo muito sobre a técnica do Lacan a partir desse livrinho super curto da Beth Milan. Então eu acho ele um livro importante, um testemunho de fato importante para a psicanálise lacaniana, enfim. E esse livro é super curtinho, é super fácil de ler. Então, assim, eu realmente adorei a leitura e ele entrou aqui como meu 9º lugar. Não é exatamente uma biografia, mas também não é um livro teórico. Então, assim, é realmente um testemunho. Assim, ela circunscreve esse momento de análise com Lacan, trazendo elementos da vida dela, mas comprometida com o compartilhar dessa vivência, né, com Lacan. E aí, em 8º lugar, eu coloquei o Anos Loucos, Histórias da Psicanálise às Margens dos Anos 20, seguido do diário de Sophie Halberstadt, Freud, que é uma das filhas do Freud. Gente, eu adorei esse livro, embora ele não seja perfeito, assim, porque ele é um pouco repetitivo, ele é muito mais ensaístico do que um livro, sei lá, que você senta para escrever um livro. Ele parece que cada capítulo é um ensaio, daí ele retoma algumas coisas, então ele circunscreve os anos 20 aqui como que é o momento ali onde Freud está escrevendo Para Além do Princípio do Prazer, né? Que o Freud publica o Para Além do Princípio do Prazer. E aí o livro gira um pouco em torno disso, né? Então, assim, até a participação do Diário da Sophie aqui nesse livro tem a ver com ela compartilhando com a gente sobre o neto do Freud, que tem a coisa do jogo do Fordá e tudo mais. Enfim, um texto muito contemporâneo, muito bem escrito, então eu gostei bastante, ele também não é muito longo, e aí ele entrou como meu 8º lugar. Também não é um texto propriamente teórico, também não é um texto propriamente, não é uma biografia, tá aqui no mesmo estilo da Beth Milan, só que de forma mais ensaística. E aí, em 7º lugar, eu coloquei Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex,
finalmente eu li esse livro, é um livro que hypou aí durante um tempo, e é justificável, porque ele é um livro incrível, é um livro importantíssimo para a gente entender um pouco da história da saúde mental no nosso país, como é que a gente chegou aonde a gente está hoje, quais foram os processos que a gente atravessou, e a gente ficar sabendo de como é que a saúde mental era tratada, e por que é que ela ainda é tratada no país hoje, porque ela descende de um lugar que não é nada agradável. Então a gente fica sabendo um pouco dessa história aqui, né, de um dos manicômios que acabou não, né, que matou 60 mil pessoas ao longo da história dele, assim, de forma muito brutal. E a gente fica sabendo de várias histórias que aconteceram em Barbacena. Aqui a gente fica sabendo da história de alguns dos sobreviventes desse episódio, né, que ficou conhecido como Holocausto Brasileiro. Ele tem ele se chama Holocausto Brasileiro, genocídio, 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Gente, incrível, é importantíssimo. Para quem me segue e é estudante de psicologia, isso aqui deveria ser obrigatório, porque é um texto importante, que tem um documentário também, tá, com o envolvimento da Daniela Arbex, que vale muito a pena também. E aí depois, eu tô aqui no 19º, 8º, 7º, 6º lugar, eu coloquei a biografia do Freud. Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay. Gente, essa biografia é absurda, de tão incrível. Assim, no sentido da apuração de fatos e das fontes, assim. O Peter Gay faz um trabalho monumental, assim, monstruoso, de ir atrás das informações e de concatenar essas informações e de escrever um texto onde ele tem um estilo muito próprio, né? Ele vai soltando algumas informações e aí ele começa um capítulo trazendo uma informação que depois ele deixa para trás e depois ele retoma, e ele faz isso com muita maestria. O Peter Gay é um historiador, ele também é psicanalista, e aí esse trabalho aqui é uma obra-prima. Aqui diz que é a biografia definitiva. Eu não gosto disso, mas olha, quase que dá para dizer que é, mas quando a gente lê, por exemplo, a biografia da Roudinesco, a gente vê que não, assim, que sempre tem algo a ser pensado, ou até a forma como se pensa alguns elementos que já estão aqui, podem ser pensadas de formas diferentes e problematizadas de outros lugares. Então, nesse sentido, eu acho que não existe uma biografia definitiva. Mas, olha, tá tudo aqui. Parece que não falta nada, porque o Peter Gay deu conta de tudo. E ela é um tijolão, né? Assim, então, enfim, incrível, amei, amo ter essa biografia no meu repertório. E aí, ainda no âmbito das biografias, eu fiz aqui dei uma roubada, porque eu não quis ranquear qual dos dois eu gostei mais, e aí eu coloquei os dois como uma coisa só, as biografias, as autobiografias da Rita Lee. Uma que se chama Uma Autobiografia, que foi a primeira que ela escreveu, se eu não me engano, em 2017, 2016. E essa que ela escreveu pouquinho antes de morrer, agora em 2023, ela foi publicada. E, gente, assim, essa segunda biografia, ela é muito mais voltada para o momento onde a Rita já está com câncer e ela vai contar pra gente a vivência com o câncer. Aqui era uma autobiografia que não tinha essa pretensão de falar sobre o final da vida dela, assim, era realmente fazer um rebuscado da vida dela como um todo, e é incrível, gente, assim, a Rita é muito autêntica, a Rita é muito original, e ela escreve de forma a implicar essa originalidade, essa autenticidade. Então, assim, ela é muito generosa com a gente, assim, porque as informações que ela compartilha são incríveis, e a gente fica sabendo de tudo, todos os bastidores de tudo ali da vida dela. E aí ela nos presenteia antes de morrer com essa daqui, onde ela conta pra gente como é que foi a luta dela com o câncer e tudo mais. Então, incrível, mas também incrível. E aí eu acho que as pessoas devem ler as duas, por isso eu coloquei aqui como quinto lugar, para que as pessoas vejam as duas, leiam as duas ao mesmo tempo. E aí, em quarto lugar, eu coloquei Se a Rua Bale Falasse. Gente, eu amei esse livro, assim, eu amei muito mais o começo do que o final, adorei o começo, assim, até depois da metade eu ainda amo, e depois é que ele despenca um pouco, assim, em qualidade, mas ainda assim uma história muito que faz a gente refletir bastante, problematizar a questão do racismo e tudo mais, mesmo se passando nos Estados Unidos, dá pra gente trazer pra nossa realidade também, então ficou aqui como quarto lugar. Em terceiro lugar, eu coloquei As Alegrias da Maternidade, da Buki Emecheta, eu acho que é assim que se fala, nunca ouso falar, mas eu vou falar dessa vez.
Gente, esse livro incrível também, um calhamacinho, mas é um livro fácil de ler, no sentido de que a leitura é fluida, então é muito um texto muito bem escrito, dá para você acompanhar sem ser penoso, assim, por ele ser um pouco grande. Eu falo isso, mas na verdade ele tem 300 páginas, 315 páginas mais ou menos. Mas, enfim, é um livro maravilhoso, assim, que faz com que a gente reflita um pouco sobre o papel da mulher dentro da sociedade, o que se espera dela, e as questões ligadas à maternidade, que a gente muitas vezes fantasia, ou que a gente idealiza e romantiza, e aqui a gente tem contato com as agruras da maternidade, né? Se ela coloca as alegrias, porque na cultura dela a maternidade é o grande acontecimento da vida da mulher, mas na verdade a gente, através dessa história, fica sabendo do quanto é dolorosa também a relação com a maternidade dentro da cultura nigeriana. E aí, em segundo lugar, eu coloquei Dois Irmãos, do Mito Ratum. Gente, esse livro é incrível, um livro brasileiro. Não sei nem o que dizer, assim, vale muito a pena você ler. Quem não conhece Mito Ratum, olha, conheci aqui, já quero ler tudo dele. Ele não é um autor muito produtivo, mas tudo que ele publicou foi muito premiado e tal, foi muito reconhecido. Existe uma minissérie na Globoplay que se chama Dois Irmãos, que é com Cauã Raymond, que é muito boa, assim, muito bem adaptada, embora tenham diferenças. E embora, lógico, o livro vá acabar sendo melhor, a minissérie também é muito boa, ela é cansativa, porque esse texto não é o texto que é cansativo, é a história dessa família, ela traz algumas repetições, e essas repetições são cansativas, porque elas são intensas demais. E isso, acompanhar pelo livro, é mais fácil, na minissérie fica um pouco mais cansativo. Mas ainda assim, uma história incrível de dois irmãos gêmeos que se odeiam, e a família vivendo em torno dessa rivalidade. Então, incrível, Dois Irmãos do Mito Ratum. E por fim, em primeiro lugar, eu coloquei William Faulkner, O Sonho e a Fúria. Gente, eu acho que todo mundo que leu esse livro passa a achar ele um dos melhores livros, e ele virou um dos livros da vida, assim. Aquele livro que você precisa reler ao longo da vida, em momentos diferentes da vida, para você captar coisas diferentes, para você ter um entendimento melhor da história, porque, assim, o Faulkner, ele não facilita pra gente, ele dificulta um pouco mesmo pra gente, misturando a temporalidade, repetindo alguns nomes de personagens, e a gente fica um pouco confuso e ele não lhe explica, assim, você tem que dar conta de acompanhar no texto, então você precisa fazer uma leitura atenta, mas vale muito a pena, assim, o livro é dividido em partes e cada parte tem uma voz narrativa diferente, gente, assim, incrível o que esse cara fez aqui com esse livro. E aí, assim, pra finalizar, essa lista eu acabei de definir o ranking dela, assim, eu separei os livros que eu queria comentar, mas o ranking eu defini agora, já fiquei com vontade de mudar um e outro, mas vou deixar essa impressão desse momento. Se eu fizesse essa lista em outro momento seria outro, outros livros entrariam, alguns sairiam, enfim. Leitura é isso, né? E por isso que eu tô fazendo as melhores leituras, para que esses aspectos subjetivos da escolha dos livros, eles possam pesar, e eles pesaram. Então, assim, super indico a leitura desses livros que eu separei, independente da ordem. Quem tem interesse em psicanálise, alguns aqui são mais voltados para a psicanálise, mas alguns são mais voltados para a literatura de forma geral. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí da minha pilha de livros. Me indiquem os livros que vocês leram em 2023 que vocês gostaram. Se vocês fizerem vídeo ou compartilharem essa lista, me mandem que eu quero acompanhar também. E aí, quando for ano que vem, se eu tiver coragem, eu faço de novo uma lista dos melhores livros de 2024. Até lá!